Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. Bom dia! Está começando mais um programa da FUBRA. Hoje vamos falar com o presidente da entidade, Marcílio Drescher. Seja muito bem-vindo ao programa. A minha saudação, Luciana, a todos os ouvintes que estão em sintonia com esse programa semanal da FUBRA. Minha cordial saudação. Presidente Marcílio, a FUBRA realizou no último sábado, dia 18 de julho, a sua Assembleia Geral Ordinária. Para começarmos, qual a importância desse encontro anual para os associados e também para o funcionamento do sistema mutualista? De maneira geral, uma Assembleia Geral Ordinária de uma entidade é o coração pulsante desta entidade, seja sindicato, seja qualquer entidade associativa, e a nossa também nasceu numa Assembleia, a fundação da FUBRA, e no decorrer dos anos, numa Assembleia Geral Ordinária, se apresenta o relato, as atividades do exercício do ano, e também, principalmente, se planeja os valores, todas as determinações que estarão vigorando na próxima safra ou no ano seguinte. Então, a Assembleia Geral é que determina toda essa questão administrativa maior, acima da diretoria do Conselho, é essa que tem a autoridade máxima numa entidade e não deixa de ser assim também para a FUBRA. Um dos principais encaminhamentos da Assembleia foi o aumento do peso máximo indenizado por pé de tabaco, que então para a próxima safra passa de 66 para 70 gramas. O que motivou essa atualização e qual a importância dela para os produtores associados? É de suma importância. Já haviam reivindicações em anos anteriores que o peso médio a ser auxiliado ou indenizado, como muitos sabem, na hora do auxílio do sinistro do granizo, em momentos passados, em algumas safras, este peso era de 60 gramas, já tinha sido reajustado, ativado para 66 gramas. Porém, ainda este ano, reajustamos ele para um patamar maior, ou seja, 70 gramas. Isso é um aumento real de 6,06%, que o produtor, quando tem indenização, auxílio do mutualismo, vai receber a mais esse cálculo. Pode parecer pouco essas gramas por pé, claro, porém, o valor que se paga sempre é da URM, ou seja, o máximo de uma tabela de tabaco, muitas vezes superada, inclusive, como foi nesse ano. Então, o produtor não recebe só 70 gramas, e sim praticamente o dobro deste peso em termos de cálculos. Isso é uma avaliação que a diretoria fez. Depois de 2 anos consecutivos com algumas sobras no sistema mútuo, que é guardado em reserva, nós havíamos um compromisso de fazer essa adequação que se fez, então, na aprovação por unanimidade na Assembleia do dia 18. Na prática, de que forma esse aumento de 6,06% no peso de referência poderá refletir nos cálculos e nos valores de cobertura concedidos pelo sistema mutualista? De maneira geral, é exatamente considerar que em momento que se receberia um valor X, se recebe um valor Y, que é de 6,06% a mais quando se há uma perca total. E da mesma forma, em percas parciais, esse valor fica 6% melhor para o nosso produtor. Cabe salientar que o reajuste da URM, nesta Assembleia aprovado, foi de 3,33%. Portanto, bem menor do que no ano anterior, em que o reajuste foi de 8,88%. Então, esse ano, os aumentos foram bem menores, da taxa fixada em 6% não teve nenhuma alteração, mas os valores ficaram bem menores no reajuste do que a própria concessão de aumento do peso por pé de tabaco. E quem sai ganhando com isso é o associado. A taxa de contribuição para granizo, então, foi mantida em 6%? Sim, exatamente. No primeiro momento, a própria diretoria entendia que poderia fazer uma redução.
porém avaliando vários problemas que estão aí, muitas vezes um pouco previsíveis, outras vezes nas dúvidas, como, por exemplo, já temos historicamente constatado que em ano de El Niño sempre há muito mais granizo do que um ano normal. Esse é um fator de preocupação. O aumento do peso no pé de auxílio também vai demandar um valor maior para aqueles que recebem o seu auxílio na hora do sinistro. Então, é interessante mantermos esta taxa. E, por último, ainda temos uma nova questão, que é a possível tributação na reforma tributária do governo federal, que pela primeira vez durante a história da trajetória da FUBRA, talvez terá que pagar imposto sobre essa movimentação financeira que ela usa. Não deveria e não seria justo, mas está aí numa proposta na reforma que certamente nós seremos atingidos. Então, tudo isso haverá de ter um risco e um ônus maior. Portanto, manter a taxa é prudência para o sistema mútuo da FUBRA, poder garantindo sempre ter o auxílio para pagar na hora do sinistro aos seus associados. E, historicamente, também, em assembleias, quando há a possibilidade de uma redução da taxa, também sempre foi feito, né, presidente? Sim, constantemente. Até há poucos anos atrás, nós tínhamos taxa de 5 pontos percentuais ou até menores, quando se tinham safras com superávites. Porém, devido a várias safras consecutivas com déficit, poderíamos imaginar um prejuízo. A reserva foi, de certa forma, usada em parte para garantir esses pagamentos. E nós temos que ter essa reserva para garantir os pagamentos aos produtores sinistrados. Não seria justo alguém não receber o seu devido direito quando foi atingido por granizo ou por qualquer circunstância que venha afetar o sistema mútuo, seja no granizo, seja no auxílio funeral ou seja mesmo nos danos em estufas. Mas mesmo com a manutenção da taxa normal em 6%, os associados que não tiveram perdas por granizo durante vários anos continuam contando com bonificações. Como funciona esse programa de bônus e qual é a importância de reconhecer esses produtores? Sim, isso já é instituído no sistema há vários anos. Todos os produtores que por 4 safras consecutivas não tiveram sinistros, na 5ª safra já terão um desconto de 10%. Aqueles que continuarão no sistema por mais 8 anos e não tiveram sinistros, o valor do desconto passa a um índice de 20%. E a cada 4 anos consecutivos, até 16 anos, então, chega a ser 40% de desconto sobre o valor que o produtor paga. Então, é que nem um seguro que muitas vezes se tem, já se conhece, que por vários anos repetidos, ele se torna com chance de receber um desconto ou um bônus. E o sistema mútuo da FUBRA também é simultâneo. É bom que todos ajudem na contribuição, porém com valores menores quando não tem esse risco do granizo acontecer na sua propriedade. Outro valor atualizado foi o da Unidade Referencial Mutual, a URM, que passa então de R$ 25,26 para R$ 26,10. O que é essa URM e por que ela é importante para o funcionamento do sistema mutualista? A URM foi um termo substituto do BO1, que no passado se tinha. Porém, devido às mudanças no sistema de precificação das tabelas do tabaco, que passou a ser tabelas individuais por empresa, ou chamadas CADEX, dentro do sistema integrado da fumicultura, nós não tínhamos um parâmetro certo para fazer essa mesma referência ao BO1, porque são vários valores e vários índices diferenciados. Então se criou a Unidade Referencial Mutual, o URM, que sempre trata de estar próximo ao valor do BO1 das tabelas. Então, também nesse levantamento desta safra se constatou uma elevação menor dos próprios custos de produção, que são ainda, de certa forma, parciais, mas se constatou que, ao invés de aumentar bastante, ele fica menor para esta safra. Então, o reajuste de 3,33% é o índice que é corrigido nos valores que o associado paga, como também no mesmo índice os valores que o produtor associado recebe em caso de auxílio. A Assembleia também alterou o regulamento para permitir a inscrição apenas de lavouras implantadas
entre abril e novembro. Por que essa medida é importante para reduzir riscos de pragas e doenças e preservar o sistema mutualista? É uma preocupação que a FUBRA tem com relação a plantio em épocas inadequadas em algumas regiões. Essa temporada de plantio ela é sazonal, conforme a região, mas nós temos que estar conscientes que não podemos, numa mesma região, plantar tabaco o ano todo, de janeiro a janeiro, e sim no momento tecnicamente recomendado. Dizem alguns que só eles, os produtores, sabem quando é melhor plantar, mas tecnicamente a gente sabe e tem que estar precavido de que não pode ser o ano todo. Tem que ser o melhor período mesmo, mas isso está no estudo técnico já elaborado, com calendários regionais e sazonais, recomendando, então, este período. E, então, foi excluído a questão do período que não é aconselhável em nenhuma região cultivar tabaco. Por quê? Porque a preocupação é muito grande, não tem vazio sanitário como tem em outras culturas. Então nós temos que orientar o produtor a fazer a coisa da melhor forma para que logo mais não tenhamos muita incidência de pragas que podem advir dessa constante e contínua cultura estar na lavoura ou nas lavouras dos produtores. E se um produtor ou outro às vezes quer fazer isso, muitas vezes estará colocando em risco as lavouras também dos vizinhos ou da propriedade próxima. Então, culturas podem ter doenças e pragas se nós continuarmos cultivando tabaco por um período do ano inteiro. Então, essa atualização do regulamento é exatamente para precaver e ajudar o produtor a fazer a coisa da melhor forma possível. Presidente, olhando para as decisões da Assembleia, qual é a principal mensagem que a FUBRA deixa aos associados para a preparação da safra 26-27? É importante ressaltar, e já falamos isso e recomendamos na própria Assembleia, que todos os produtores de tabaco, num contexto geral, têm que fazer uma avaliação de tudo o que está acontecendo, principalmente nesta safra finda, 25-26, em que as dificuldades são bastante presentes, com uma remuneração média bem inferior ao esperado, e ao justo, inclusive, como nós diríamos, com um declínio na precificação final da safra. Isso não é coerente, essa prática por parte das empresas. Nós já salientávamos, defendíamos essa tese que o valor pago desde o início até no fim tem que ser muito equivalente, muito próximo, e valorizando a qualidade do tabaco. Infelizmente isso não estava e não está ocorrendo nesta safra, porém há um fator importante que leva a isso. O mais importante é mais oferta do que procura do tabaco. Isso não ocorre só aqui no Brasil, porque temos no mundo afora vários países que concorrem também no mercado internacional. Todos aumentaram o plantio e a produção nas últimas safras. E, infelizmente, isso nos afeta bastante. Então, o que deve ser observado de que menos é mais. Sempre foi assim e sempre será assim. Não só na cultura do tabaco, mas também no tabaco. E quando menos plantamos com capricho, com produtividade, certamente colocamos mais dinheiro no bolso. Não gastando muito com a mão de obra de terceiros, o que se torna um ônus muito grande e forte pela mão de obra estar escassa e o valor tem sido inflacionado. Então, a orientação e que nós podemos recomendar que cada um repense a sua safra, talvez plantando 10, 15% a menos, ajudará a equilibrar a demanda e a oferta aqui no Brasil para que tenhamos um valor médio melhor nas próximas safras. Ainda teríamos vários assuntos, mas para encerrarmos, hoje, 25 de julho, celebramos o Dia do Colono e do Motorista, duas atividades essenciais para o desenvolvimento das comunidades e da economia. Que mensagem o senhor gostaria de deixar aos colonos, aos motoristas, aos associados da FUBRA e às suas famílias nesta data tão especial? Aos corajosos, ardorosos trabalhadores, aventureiros, eu digo sempre que colono é sinônimo de aventura, porque colonizaram a nossa terra no sul do país e, por que não dizer, do nosso Brasil, foram desbravadores, mas são todos agricultores que continuam através da sua mão de obra familiar a produzir alimentos e o sustento da nação como um todo. Então, nosso respeito, nossa dedicação e homenagem nesta data que lhes é concedido. Os motoristas, de igual forma, que levam dia e noite por essa nação afora, esses
alimentos, essa produção e toda a riqueza do nosso país. Então fica a nossa dedicação, o nosso reconhecimento nesse importante dia em que se lembra e se homenageia essas classes. Presidente Marcílio, muito obrigada pela sua participação, pelas informações trazidas aos nossos ouvintes. Até uma próxima, o estúdio está sempre aberto para o senhor. Ok, eu agradeço a oportunidade, deixamos mais uma vez um abraço a todos e um bom feriado de Dia do Colono e do Motorista. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.